Uma boa noite a todos os irmãos, irmãs, pessoas que costumam assistir a esta programação semanal, Assuntos de Família. E também a você que talvez seja a primeira vez que esteja assistindo ou vendo esse vídeo, que certamente depois ficará registrado em algum arquivo disponível. Nós estamos aqui pela graça de Deus e nós somos gratos pela graça dele ter nos alcançado, e muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, e às vezes uma semana atrás, 30 dias atrás, 2 meses atrás, 1 ano atrás, você, eu, nunca pensaríamos que conseguiríamos chegar até o dia de hoje, e chegar até o dia de hoje com a graça de Deus. E muitas pessoas têm sido alcançadas por essa graça. E é algo tão maravilhoso, é algo tão sublime, que nós não conseguimos expressar. Eu acredito que nenhuma pessoa que realmente tenha sido alcançada pela graça de Deus, ela consegue expressar completamente, exaurir o assunto do que significa essa graça para si. Mas hoje nós vamos estar falando sobre algo importante que também acontece com pessoas alcançadas pela graça e que continuaram a caminhada, que iniciaram a caminhada, continuaram, que batalharam alguns por muitos anos, décadas, meses. E de certa forma, aquele fervor, aquele fogo, aquele amor do início da caminhada, ele foi cansando, ele foi diminuindo. Não é uma corrida de 100 metros, diz o profeta, é uma maratona. E nós vamos estar falando de algumas coisas que eu creio que possam ajudar vocês. Não acredito que sejam novidades, nenhum assunto novo, nenhum mistério recentemente descoberto nas Escrituras. Mas é algo importante para que a gente consiga chegar, de fato, ao nosso objetivo final, que é o encontro com o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Eu vou estar lendo aqui um livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Observemos que talvez na leitura a gente ouve e entende que e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado, mas não foi o povo que reparou, não foi o povo que restaurou. Ali tem um ponto e vírgula. E todo o povo se chegou a ele, ponto e vírgula, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quem reparou foi o profeta Elias.
E nessa caminhada longa, que muitos estão há muito tempo dentro da mensagem de um profeta, que ele veio justamente para reparar o altar, para restaurar o altar, começando nas bases das bases, aquilo que Paulo talvez até muitas coisas se enquadram, Paulo chamou de rudimentos, mas base a ponto de que até o rudimento estava fora do lugar, até a base não estava colocada corretamente. E o profeta ele veio e restaurou o altar. Mas a restauração do altar, quando nós falamos em restauração, é porque, como diz ali no próprio versículo, ele estava quebrado. E um altar quebrado, ele significa que em algum momento ele foi construído, ele foi edificado, e sobre ele foram prestados sacrifícios, foi prestado culto, houve adoração, houve louvor, houve dedicação, houve fogo, houve lágrimas, houve gemidos, houve desespero. E então, por algum motivo, se rompeu o altar. Por algum motivo, se quebrou o altar. Aí então vem a Bíblia aqui, a palavra de Deus, e ela mostra que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor. E a restauração do altar, dentro do contexto a que se destina essas programações, que é a família, nós muitas vezes olhamos a nossa igreja, irmãos, olhamos a comunidade onde nós nos assentamos para adorar a Deus juntos, hoje, e nós lembramos dela há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, alguns há 30 anos atrás, alguns há 40. E você observa que o que tem acontecido é que as igrejas elas têm crescido, elas têm ficado mais bonitas, elas têm ficado com equipamento de som muito bom, com programas como esse, com sites na internet, grandes programas de evangelização, excelentes pregadores, ensinadores, cantores, músicos. Mas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós olhamos para a situação das pessoas nas igrejas e nós vemos que há uma certa indiferença, há um certo costume, há uma certa tradição que vem sendo infiltrado pelos anos e anos e anos de caminhada. E coisas pequenas, atitudes pequenas, que nós costumávamos dar valor no início, que a igreja não tinha o banco estofado, que não tinha estacionamento, porque não havia necessidade. A maior parte dos irmãos não tinha carro, vinham de a pé, de bicicleta. Mas havia um amor, um fervor, uma devoção e uma dedicação que restou como que pequenas chamas aqui e ali em alguns corações. E muitas vezes nós olhamos para a igreja, para aquela aglomeração ou congregação de pessoas, e nós começamos a julgar que a igreja do Senhor, que a mensagem
que o povo escolhido para receber a palavra da hora, que prepara para o arrebatamento e o encontro com Cristo, a igreja esfriou. A igreja diminuiu o seu amor pelo seu Salvador, o seu respeito, o seu temor pela palavra. Mas esquecemos de uma coisa muito importante. A igreja, ela é formada de famílias. E as famílias são formadas por indivíduos. E o que acontece muitas vezes na igreja, o que nós vemos muitas vezes na igreja acontecendo hoje, que não aconteciam há alguns anos atrás, é porque nas nossas casas, nas nossas famílias, nós também deixamos o altar empoeirado, esquecido, ao ponto de ele rachar, trincar, quebrar. E quando nós falamos de altar, nós falamos de um todo, porque no altar se presta um sacrifício. E esse altar era o altar de uma nação, para uma nação, mas hoje nós falamos do altar do indivíduo, da família. O altar aonde você se encontra com o objeto da tua adoração, o teu Deus, o Senhor Jesus. E ali você presta aquele culto racional, mas com sentimento. E esse altar em nossas casas, ele está abandonado. Esse altar não tem rendido mais ofertas de adoração, não tem rendido mais ofertas de súplica para se tornar um melhor filho, uma melhor filha. E muitas vezes o nosso olhar passa pelo altar apenas em um momento de crise, um momento de desespero, problema de saúde, um problema financeiro. Aí nós lembramos do altar. E nós vemos que o reflexo daquilo que hoje tem sido a nossa vida cotidiana como cristão, nas nossas casas, pode ser vista, fotografada, filmada dentro da igreja. Ou seja, a igreja não tem problema nenhum. A igreja como um todo não é um problema de um todo. É um problema fracionado. São pequenos problemas, frações de problemas, frações de negligências, frações de desprezo, frações de preguiça, comodismo, conforto, que são reunidas, todas elas, quando vamos à igreja para um culto. E como que se restaura o altar? Como restaurar o altar? Dentro do contexto do assunto, eu gostaria também de ler. Em Lucas 9, 28 em diante, a princípio o texto vai parecer que ele não tem conexão com o assunto, mas observe. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto,
E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias. Nós estamos agora aqui em Lucas, no acontecimento, no evento da glorificação do Senhor Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Mas Jesus Cristo não subiu aquele monte para ser glorificado apenas. Ele não subiu aquele monte para aquela transfiguração em glória. Se você observar, antes que aquilo acontecesse, ele chamou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte a orar. A oração, ela é uma chave para a restauração do altar. A oração, ela é um presente dado por Deus, deixado por Deus, para que nós tivéssemos, através desse canal, desse presente, acesso de comunicação direto com Ele. E Jesus, sendo o próprio Deus, o tabernáculo humano, aonde dentro daquele tabernáculo habitava o Espírito, o Logos, que criou tudo que existe, inclusive aquele corpo. Esse tabernáculo humano, perfeito, nascido fora da natureza pecaminosa, ele também precisava orar. E o profeta nos ensina que Jesus era um homem de muita oração. E ele orava para se manter em comunhão com o Espírito divino que habitava dentro dele. Ou seja, a oração, ela é uma chave de comunhão. E aqui a Bíblia diz que Jesus orava. E o profeta, ele diz que um dia, mais cedo ou mais tarde, durante a caminhada cristã, a caminhada pelo Evangelho, nós descobriríamos que não há muita diferença entre você na comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita em você, como havia com Cristo. Aquele homem, aquele tabernáculo humano, orando para o próprio Espírito, para o próprio Pai que habitava nele. E você então observa que nós, quando vemos o profeta dizer que Jesus Cristo era um homem de oração, nós vemos o exemplo vivo na vida do profeta de que ele também era um homem de oração. Nós sabemos que o profeta, ele jejuava todas as terças e todas as sextas-feiras. E ele jejuava e ele orava. Mas isso não impedia que ele apenas orasse quando estivesse em jejum ou ele tivesse um momento marcado para orar. Quando estivesse em jejum, não. Então nós vemos esse exemplo da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a vida de oração do nosso profeta. Nós olhamos, lemos as mensagens e vemos a maneira como ele comungava com Deus, o irmão Brana, aquelas orações inspiradoras, às vezes uma pequena pregação até, outras vezes um pequeno ensinamento,
algumas vezes uma oração de puro agradecimento e amor, de reconhecimento, gratidão pelo Calvário, pela vida eterna, pelas promessas. Além, é claro, das orações de autoridade para a cura, para a libertação, para o batismo do Espírito Santo. Nós observamos que o profeta, ele viveu uma vida de oração. E o desafio que nos aguarda, o desafio que está diante de nós, que é o arrebatamento, que é sair desse mundo e ir viver com Cristo, para as bodas do Cordeiro, depois o milênio, depois a eternidade. Nós temos deixado o altar da oração vazio. Não, irmão Neville, eu oro. Eu sei, irmãos, você ora. Vamos tomar, por exemplo, eu vou começar a tomar alguns exemplos da minha vida, de coisas que são minhas experiências. Quando eu era pequeno, eu lembro de uma expressão da minha mãe, que ela nos ensinou a orar antes de cada refeição. E ela usava uma expressão que chocava, dava aquele impacto e dizia assim: você orou? Não, mãe, eu esqueci. Então ora, porque quem não ora é igual porco, come lavagem. Porco não sabe orar, cachorro não sabe orar. Eles não agradecem, eles chegam no coxo e já vão avançando na comida. Você é um cristão, agradece primeiro. E aquilo me marcou a ponto de que eu lembro até hoje dessas palavras dela. Mas eu aprendi a orar. E eu fui orando nas refeições. Só que o normal é pelo menos 3 refeições por dia. Então eu oro de manhã pela refeição, eu oro ao meio-dia pela refeição e à noite pela refeição. E eu costumo comer todos os dias, ou quase todos os dias. Então são 3 hoje, 3 amanhã, 3 depois, 3 depois, 3 depois. É 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós esquecemos quando deixou de ser um agradecimento e passou a ser um costume. Passou a ser algo que são meras palavras. É feito sem sentimento de gratidão. Quantas vezes nós sentamos na mesa e a mesa está farta, a mesa está cheia. E nós agradecemos, obrigado, Senhor Jesus, pela nossa mesa, pelo alimento, purifica, santifica, em nome do Senhor Jesus, e terminamos a oração. Aquela oração, ela é a repetição milésima das mesmas palavras. Mas quando você para, olha para a tua mesa farta, e você lembra que existem milhares, milhões de pessoas que não têm aquilo que você tem. E que de alguma maneira Deus proveu para você. No sacrifício, ou na bonança, ou na abastança. Mas a provisão veio de Deus. Aí você ora e você fala: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu sei que há muitas pessoas que não têm. Eu te agradeço pelo Senhor ser a minha provisão, mas te peço, tenha compaixão também dos que não têm. Assim como o Senhor é a minha provisão, seja a provisão deles, para eles. Olha a mesa do órfão, do menino de rua, da viúva, daquele que eu te agradeço por ter. Você
entra diante da presença de Deus, não precisa ser uma oração comprida, mas você entra com o sentimento, aquela oração é ouvida. Aquela oração Deus toma e aplica ela para prover para alguém. Porque se o próprio Jesus tinha que orar, se o profeta tinha que orar, isso denota, isso mostra que a oração é um meio, é um caminho de nós participarmos na própria manifestação do poder, da bondade e da misericórdia de Deus. Nós temos o poder da palavra. Na nossa boca há o poder da vida e da morte. O homem não deve amaldiçoar, por quê? Porque há um poder na maldição, assim como há um poder na bênção. E aí você vai para a noite, o período da noite, antes de nós dormirmos, ou quando estamos em casa, o que acontece? Eu não sei vocês, mas eu não gosto de comida requentada. Eu gosto de comida feita na hora. Eu gosto de comida quentinha. Eu gosto de comida feita com amor, temperada, caseira, nada industrializado de preferência. Aquela coisa bem de mãe mesmo, né? Então, do que eu não gosto? Não gosto de resto. Eu não gosto de comer resto. Mas eu dei o meu dia inteirinho para o meu trabalho, para os meus compromissos, para os meus interesses, para o meu entretenimento, para a minha família, às vezes familiares que não são nem cristãos. Dei meu tempo para o jogo de bola. Não é errado. Desde que não venha em primeiro lugar. Tudo que vier em primeiro lugar na vida da pessoa e colocar Deus em segundo, aquilo pode ser legítimo, real, é errado. No momento em que você estiver na sua cidade, estiver tendo um culto na sua igreja, e você não estiver no seu posto de dever, por algum outro motivo de interesse pessoal, o interesse pessoal está na frente de Deus. Porque o profeta diz que o lugar de um cristão, no horário de culto, está no posto de dever dele. E aí nós chegamos no resto do nosso dia, no resto das nossas forças, no resto do nosso ânimo. Nós chegamos, ajoelhamos ao lado da cama, às vezes nem ajoelhamos, só deitamos, e daí damos aquela bocejada assim: ai, Jesus, obrigado, dá uma boa noite. E assim a gente pega, vira e dorme. Sabe o que é isso? É altar quebrado. Por quê? A pessoa mais importante do universo para você é você. Ou outra pessoa, ou às vezes é alguma coisa, mas não é Jesus. Mas não é o Criador. Mas não é aquele que morreu no Calvário. Por quê? Porque no final do teu dia, você não reservou nem um pouco de comida quente para ele, de uma comida temperada. Você não reservou nem um pouquinho das tuas forças. Tu não reservou absolutamente nem um pouquinho do melhor de você. Aí você chega com o resto de você, com o resto do teu tempo, com o resto das tuas forças, e faz algo abominável. Algo que se o teu filho fizesse contigo,
se a tua esposa ou teu marido fizesse contigo, você se sentiria não amado. Você se sentiria, poxa, mas eu faço de tudo por essa pessoa. Olha o que eu recebo em troca. Sabe aquele filho adolescente que você dá roupa, dá comida, dá casa, dá tênis de marca, dá de tudo para ele. E ele dá o mínimo para você ou dá menos do que o mínimo, dá ingratidão, dá palavras duras, dá... Eu tô falando, sabe por quê? Porque eu já fui assim, eu já fiz isso. Eu não tô me colocando aqui, não, eu já fiz isso, eu sei. Como que aquele pai se sente? Como que aquela mãe se sente? Deus é o nosso pai? O que nós estamos colocando em cima do altar? Nada, o altar está quebrado, nem tem altar. O profeta disse que um homem verdadeiro, cristão, autêntico, ele é conhecido pelas marcas nas calças de tanto orar. Ele diz que o homem não é conhecido pelos músculos, pela força, que pelos músculos e pela força se conhece o poder de uma fera, de uma besta, não do homem, não de um homem cristão, não de uma mulher cristã. Mas o altar está quebrado, não há mais oração, não há mais interesse de relacionamento. É muito tempo de jornada, você está muito acostumado, eu estou muito acostumado. Aí antes de nós encerrar, coloca na sua vida, coloca para você aquela situação seguinte. E se fosse o teu filho, que agisse para contigo exatamente como você age para com Deus? Você seria um pai feliz? Você seria uma mãe feliz? Não. Muitas vezes na nossa vida não. Eu lembro uma vez que eu tinha ao redor de 16 anos, eu fiquei tão irritado com meu pai, fiquei tão revoltado com algo que ele me corrigiu, me falou, que dentro do carro eu disse para ele que o que eu queria era ir embora de casa e que se eu pudesse eu não queria nem ter nascido nessa família, nem ter ele como pai, e que quando eu completasse 18 anos eu ia desaparecer. Eu falei isso. Eu não sei o quanto aquilo doeu no meu pai, no coração dele, mas se o meu filho me falar isso hoje, vai doer muito. Acontece que com Deus, você não precisa falar isso para que ele se sinta como se tivesse falado. Basta você colocar você em primeiro lugar. Ele se sente rejeitado. Ele se sente desprezado. Por quê? Porque ele colocou nós em primeiro lugar. Ele não está te pedindo algo que ele não fez primeiro. Ele colocou ele no meu lugar em uma cruz, no teu lugar em uma cruz. Ele se colocou naquela cruz, ele se entregou para ser morto. Ou seja, o melhor que ele tinha, que era o seu filho, Deus feito carne, ele deu para nós, ele deu por nós. E nós devolvemos para ele o pior. Como que isso não vai refletir na minha vida? Isso aí é cotidiano, é o dia a dia. Isso reflete na tua vida. Isso reflete na minha vida. Isso refletiu na minha vida. Como que não reflete? Você tem um relacionamento à distância com Deus? Aquilo ali reflete na tua vida.
aquilo ali transforma tua vida cristã em um bagaço, em um trambolho, em um dispensa empoeirada, cheia de entulho. Não é isso que Jesus merece. Ele merece mais de mim. Ele merece mais de você. Às vezes, quando eu estou falando, às vezes pregando aqui, ou conversando com alguém, ou visitando uma família ou outra, eu costumo dar o exemplo do meu filho. Eu tenho um filho, o nome dele é Miguel, e ele tem 11 anos de idade, e eu admiro ele porque ele, pra comigo, ele é muito melhor do que eu fui com meu pai. Com 11 anos de idade, ele ainda caminha comigo nas ruas de mão dada. Ele tem quase a minha altura. Com 11 anos de idade, pré-adolescente, quando às vezes eu deixo ele na frente da escola, ele me dá um beijo no rosto, olha para mim e fala assim: pai, eu te amo. Aí eu estou em casa fazendo alguma coisa e ele está fazendo alguma coisa, ele para o que ele está fazendo, chega ali, me dá um abraço, me dá um beijo do nada, sem eu pedir. Eu não dei presente, eu não dei nada, ele só dá um beijo e fala assim: pai, eu te amo. E eu tenho uma menininha que às vezes do nada, assim, durante o dia, ela chega, se atira no meu colo, abraça o meu pescoço, me dá um beijo e fala assim: o Senhor é o melhor pai do mundo. Eu sei que não sou. Tem pais melhor do que eu. Mas aquilo me deixa tão feliz. Aquilo é como que desse assim um refrigério, um frescor dentro do nosso espírito, do nosso coração. E nós somos uma imagem diminuta, uma sombra, um rascunho, um fax do que Deus é. Se nós nos sentimos assim com os nossos filhos, quando eles agem dessa maneira, e Deus? Aí de vez em quando você dá uma parada no meio do teu trabalho. Tá cheio de colegas ali em volta de você. Não é clima para falar nem fazer aquilo que você quer fazer para o seu pai do céu. Aí você levanta, vai até no banheiro, tranca o banheiro, por 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, o que seja. Você chega ali e fala assim: Jesus, meu amado, meu amor, eu vim aqui, só tenho 2 minutos, só tenho 3 minutos. Só dei essa paradinha para dizer para o Senhor que eu sou muito agradecido pelo Senhor ter cruzado o meu caminho e entrado na minha vida, e que o Senhor é o melhor pai do mundo. Eu te amo. Obrigado por tudo. Você não precisa pedir nada. A partir daquele momento, o teu dia é diferente do que era até ali. Sabe por quê? Porque o coração, a essência desse Pai grandioso é amor. E o amor, diz o profeta, é a força mais poderosa que existe. E ela transcende dimensões. Você não precisa pedir pela bênção que vai receber, você só agradeceu. E disse para ele que você sentia no coração, que você sentiu naquele momento, e você parou tudo. Você deu o resto? Não. Você tem os teus compromissos, mas você deu uma espremidinha aqui, uma espremidinha ali para mostrar para ele que ele é importante. Aí você dorme às 11 da noite, às 10h30, à meia-noite. Você chega no teu quarto, depois de tomar o banho, depois de jantar, não 10 para meia-noite, não 10 minutos antes de dormir, não 5. Você chega meia hora antes, 1 hora antes. Ajoelha, abre a Bíblia, lê um capítulo, lê um salmo, em voz alta,
Porque Deus não gosta da palavra dele em preto num papel branco. Ele ama, diz o profeta, ouvir a palavra dele ser recitada por lábios humanos vivos dos seus filhos escolhidos e predestinados. Ele ama. Aí você lê em voz alta aquilo. Aquela palavra entra, você lê, ela salta do papel, ela passa pelo processo todo de reconhecimento, de leitura, linguagem do português. A palavra de Deus sai dos teus lábios e entra pelo teu ouvido. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá a palavra de Deus. Quem está falando? Você. Quem está ouvindo? Você. Quem está gerando fé em você? A palavra de Deus, que você mesmo está lendo. Aí você fala, você começa a orar. E você começa a orar, não oração bonita, não oração formal, daquelas palavras acadêmicas de filosofia, Não. Já pensou se o Miguel chegasse para mim e falasse assim: meu maravilhoso Pai, como tu és bom, eu venho na minha profunda pequenez te agradecer pelo que tu fizestes hoje por mim. Sabe o que Deus quer? Fala assim: meu Pai, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão bom. Eu sou tão pequenininho. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim hoje. Qual dessas duas orações eu gostaria que o Miguel falasse para mim numa expressão de amor? A segunda. A primeira, parece que você está se dirigindo a uma autoridade estranha pela primeira vez. A segunda é uma conversa de pai e filho, de filho e pai. Aí você simplesmente ora. E você vai orando e orando. E eu vou... Não sei se talvez um dia o Miguel vai assistir esse programa, mas eu vou contar para vocês como que ele ora para Deus, como que ele fala com o mesmo Jesus. E eu amo isso. Ouvi ele orar, ele fala assim: Senhor Jesus, eu não estou me sentindo muito crente. Na verdade, às vezes eu acho que depois que eu me batizei, eu estou me sentindo um crente pior do que eu era antes de me batizar. Sabe, Jesus, essas coisas da vida, da escola, das coisas, eu não quero... A oração dele, falando ali com o olho fechado, joelho dobrado, e lá vai ele falando assim: mas sabe, Jesus, me faz ser mais crente, me faz te amar mais. Às vezes eu não estou nem com vontade de orar, eu estou tão cansado, vim desse curso, eu já estudei o dia inteiro, a tarde inteira, e ainda teve mais esse curso, eu estou cansado. Desculpa eu estar aqui com preguiça, o Senhor não merece resto, Jesus. Daí ele para e fala assim: mas o Senhor é tão poderoso, o Senhor é todo poderoso, Rei dos reis. Sabe, Jesus, o Senhor é tão grande, tão poderoso, o universo é uma poeirinha na ponta do teu dedo, de tão grande que o Senhor é. Eu não tenho nem palavra para dizer como o Senhor é grande. Jesus, eu estou precisando de fé. Minha fé está tão pouca. Me dá fé, Jesus. Me dá fé para mim levantar uma casa. Não, para me levantar aquele morro ali se eu quiser. Irmãos, você vai falar assim: meu Deus, mas que oração mais besta, que oração boba, meia desrespeitosa. Eu não sei você, mas se eu fosse Deus e o meu filho falasse com tal intimidade comigo, eu falava para os anjos assim: para até de cantar. Mas, Senhor, nós estamos... Não, eu quero ouvir o que o Miguel está falando. Aquela oração é a oração que eu quero ouvir. Eu quero ouvir aquela oração do Neville. Por quê? Porque aquilo vem de dentro. Aquilo brota. Daí ele fala assim: Jesus, eu não estou com muita vontade de orar. Me dá mais vontade de orar, porque amanhã eu quero estar com muita vontade de orar. Por favor, em nome de Jesus. Assim, ora.
Você não ter vontade de orar? Tem alguma coisa errada? E ele reconhece que tem alguma coisa errada e sabe que precisa consertar, mas ele sabe que ele dele mesmo, eu de mim mesmo não consigo. A gente precisa de ajuda até para orar. Precisa de Deus até para ele dar palavras, além do sentimento. Para ele te dar liderança, condução. Eu creio que nós vamos estar falando num próximo programa, numa próxima sequência, um pouco mais a respeito de alguns testemunhos, de algumas coisas que têm acontecido na próxima semana e que Deus possa abençoar você. Hoje, quando você for dormir, vou te dar uma sugestão. Se você é casado, convida a tua esposa, dobre os joelhos juntos, convide os teus filhos, tuas filhas, dobrem juntos os joelhos ao redor da cama, deem a mão um para o outro e começa a orar do mais novo até você, do mais novo ao mais velho. Cada um ora a oração. Não ore só pelo natural, só pelo material. Ore pela tua alma, ore pela tua vida espiritual, ore pelas pessoas que tu ama e vai orando. Cada um ora, o outro continua, todos oram. Repita isso todas as noites, por uma semana. Todas as semanas de um mês, todos os meses de um ano, todos os anos que você viver a partir de agora. A sua vida muda. Aonde? Em uma igreja? Em casa. E quando mudar em casa, aquilo vai ser visto na igreja. Porque aquilo que muitas vezes aparece, é refletido na igreja, é aquilo que é em casa. Aí quando você tem uma relação com Deus, quando você tem um companheirismo com Ele, em casa, você também vai ser da mesma maneira na igreja. Você vai ser da mesma maneira numa convenção, numa reunião, num encontro. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.